Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta quinta-feira. Vão analisar, comentar as notícias com você dois advogados, a Camila Amorim e o Marcelo Marçaioli, dois dos comentaristas do time do Opinião 2.0 da Cultura Litoral. Nós vamos, há um ano e meio, quase 2 anos, quase todos os dias a gente começava aqui com notícias pessimistas, tristes, preocupantes sobre a Covid. Nos últimos dias, nós temos começado com notícias sobre a Covid também, mas mais animadoras. É o caso hoje, não é, Marcelo? A média de mortes semanal no Brasil, pela primeira vez em um ano e meio, cai abaixo de 250. Boa tarde. Muito boa tarde a Camila também, né, Paulo? Que fazia tempo que a gente não fazia uma bancada juntos aí. E é uma notícia boa, né? Eu acho que finalmente estamos vencendo, estamos virando essa página, né? Ainda acho que temos um caminho aí a percorrer, mas o Brasil tem ido bem na vacinação. A partir do momento que a vacinação foi aceita pelas autoridades governamentais, né, e demorou, mas a partir do momento que ela foi aceita, abraçada e incentivada, a curva só despencou. E a gente está está colhendo os frutos disso agora, e aqui na Baixada Santista, especialmente na cidade de Santos, a coisa vai melhor ainda, né? A gente tem uma capilaridade vacinal muito boa no país todo, aqui a gente tem feito bonito, e muita gente já na terceira dose, ou dose de reforço, como você preferir, e acho que a tendência é a gente chegar na doença endêmica, não mais pandêmica, né? E o dia que a gente chegar na endêmica, ela será como uma H1N1, será como uma pneumonia, e aí a gente vai passar a se vacinar todo ano, como sempre foi com outras questões. A própria gripe, né? A gente se vacina todo ano contra a gripe agora. Então, eu acho que a gente vem chegando nisso e vem baixando cada vez mais esses números. Acho que a máscara ainda precisa ficar nos nossos rostos. Eu acho que ainda não devemos nos desgarrar da máscara, do álcool gel, lavar as mãos, evitar, se possível, esse contato, especialmente a questão da saliva que voa pelo ar, entendeu? E precisa tomar esses cuidados, que são cuidados mínimos, básicos, pelo menos durante um tempo, ou quando a doença estiver certificada que seja endêmica. É verdade, a gente está virando essa página triste, né, da história da humanidade. São mais de 5 milhões de mortes no mundo, 600 mil, mais de 600 mil dessas mortes aqui no Brasil. Mas a gente tem notícias boas agora, não é, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós estamos tendo notícias boas, mas eu volto a falar que eu tenho medo do que está por vir ainda. Porque a tendência agora já liberou estádio, liberou danceteria, liberou um monte de coisa. O distanciamento social está cada vez sendo mais ignorado com a concordância dos governantes. Eu acho que ainda não é hora de tudo isso, porque a gente tem, o menor que seja o percentual de não vacinados, a gente ainda tem aqueles que são contra a vacina. Uma minoria, mas existe. Como o Marcelo falou, a máscara, eu acho que a gente deve usar por um bom tempo ainda. Não dá para agora, em dezembro, como o governo do estado está querendo, deixarmos de usar a máscara. É uma medida de proteção, inclusive para outras doenças. A gente vê na China que lá eles usam continuamente a máscara. Eu acredito que a gente está tomando controle da nossa vida novamente, da nossa saúde. Provavelmente, como o Marcelo falou, teremos vacinas anuais, como é a da gripe, mas eu acho que ainda é cedo para a gente comemorar qualquer vitória, porque uma coisa que também me preocupa bastante é essa volta às aulas das crianças, que não tem distanciamento social, que não tem um monte de coisa. Porque a criança trazendo essa doença para casa, ela pode não ficar mal, ela pode não falecer, não ficar hospitalizada. Mas nós adultos podemos. Então, assim, a vacina certamente tem um prazo de validade, não vai ser aquela vacina que
durante um ano você está vacinado, só na próxima dose. Como toda vacina, vai ter um período de declínio. E essa volta, essa vida normal que todo mundo já está achando que voltou, me preocupa um pouco. Então, estamos vencendo, estamos Santos, São Paulo, várias outras cidades estão de parabéns, mas eu ainda tenho medo de começar a abrir a porteira em relação aos cuidados. Eu acredito que esses deveriam continuar por um tempo maior, até nós termos certeza de que a pandemia foi controlada. Até então, eu acho muito precipitado. A gente tem vários países que estão voltando a se fechar, né? A Holanda está voltando a se fechar, Rússia está voltando a se fechar, porque acelerou as coisas. No Brasil, quase 155 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, ou seja, de cada 4 brasileiros de todas as idades, 3 já receberam a primeira dose. 117 milhões já receberam a segunda dose, ou seja, mais da metade dos brasileiros, e quase 9 milhões de brasileiros já receberam a dose de reforço. São principalmente profissionais de saúde e maiores de 60 anos, que já têm o reforço da vacina. E é graças a essa lição de casa que a gente está sabendo fazer que a gente está virando essa página triste da nossa história e da história da humanidade. Nos Estados Unidos, começou ontem, logo depois da aprovação oficial, a vacinação de crianças de 5 até 11 anos e 364 dias, com vacina da Pfizer. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu já 2 ameaças por e-mail, os diretores, os funcionários estão sendo ameaçados para não aprovar essa vacinação de criança. Mas isso aí parece coisa de gente sem noção, não parece uma coisa séria essa ameaça, não é, Marcelo? Eu acho que sim, Paulo, mas assim, você vê uma diferença cultural, né? Enquanto de um lado se incentiva, tenta-se promover a ciência, é uma coisa segura, né? Uma fabricante segura, confiável. Aqui, quando a gente vai chegar nisso, de repente grupos radicais aí de uma ideologia política daqui ou dali acabam atacando a Anvisa. Eu acho que a Anvisa não está muito preocupada e não está muito com medo disso. Sinceramente, eu não acho que não existem grupos terroristas tupiniquins capazes de atacar com tacapes, zarabatanas e lanças a Anvisa, caso ela decida enveredar para esse lado também. Mas eu acho que, sinceramente, aqui no Brasil, a lamentar estas ameaças, mas pelo eco que a Anvisa não deu para isso, eu entendo que em breve, quem sabe, a gente já possa seguir aí os Estados Unidos e ultrapassá-los, que a gente fez de novo. A hora que começar com as crianças aqui, a gente vai ultrapassar os americanos também, você vai ver. A nossa estrutura de vacinação é muito boa, né, Camila? Nós temos uma estrutura e uma história de vacinação muito bem-vinda por todos, né, Paulo? Então, eu brinco que até quando estava a questão do sommelier de vacinas, eu falava, e alguém lembra as vacinas, a marca das vacinas que você tomou quando era criança? Não, então, eu acho que até essa bobagem já passou. E esses e-mails, essas ameaças que os terroristas tupiniquins, como o Marcelo falou, estão acontecendo, eu acho que é uma bobagem. A Anvisa não vai dar corda para isso, não deve dar corda para isso. A vacina tem que ser aprovada assim, justamente por essa transmissão que as crianças podem fazer com o vírus. Elas podem não ficar doentes, da mesma maneira que nós adultos ficamos, os idosos ficam ainda mais, mas elas são um vetor de transmissão. Então, que venha a vacina logo para as crianças. Se eu tivesse filhos, eu ia estar lá na porta para vacinar assim que abrisse. A Pfizer também está testando no Brasil, segunda fase e terceira fase, um remédio antiviral para a Covid. A Pfizer que correu atrás da vacina e que foi muito bem recompensada por isso, né? Os lucros da Pfizer para 2022, com a venda já negociada de vacina, são estratosféricos. Por falar em vacina para crianças, as escolas paulistas ontem
deixaram de ter de obedecer o distanciamento de 1,5 metro, Camila, entre os alunos. Paulo, eu acho lamentável. Eu acho que é muito cedo ainda para isso. Criança vamos dizer, rebelde, não sei se é essa palavra. O Marcelo, que é pai, vai saber definir melhor. E criança quer desafiar tudo, né? Então, é provável que a criança vá para encher o saco do coleguinha, para encher o saco de professor, vá ficar terá posições não condizentes com o que a gente está precisando hoje. Mas não é por maldade, a criança é desafiadora, faz parte do ser criança. Então, assim, é precipitado, igual vai ser precipitado se em dezembro, no começo de dezembro, decretarem que não precisa mais usar máscara. Eu não vejo com bons olhos o que está acontecendo. Ainda estamos no meio de uma pandemia. Os cuidados ainda são necessários. Entendo também que muitas crianças não têm essa estrutura de homeschooling para fazer, que é muito difícil, que o nosso país é um país muito pobre. Então, que ao mesmo tempo existe a necessidade das crianças irem à escola, para os pais poderem trabalhar, para a vida começar a melhorar financeiramente também e psiquicamente. Mas eu acho que deveria ter sido um pouco mais estudado, assim, a ideia de voltar, ok, mas não, de repente, a gente não tem mais distanciamento, parece que a vida voltou ao normal. É muito difícil você controlar a criança. O Marcelo tem um filho criança e um filho pré-adolescente, né? 5 vai fazer 6 agora e um filho de 11 anos. Os dois voltaram a ter aulas. O meu filho de 11 anos ainda estava no regime de revezamento. É muito difícil. A gente assistiu as crianças voltarem para trás, Paulo, foi muito triste. O meu filho pequeno estava em começo de alfabetização e não adianta, podem falar o que falarem de homeschooling por vídeo, para criança pequena não é legal. Não é legal. Para a universidade talvez, faculdade talvez, eu mesmo dou aula, né, na faculdade por vídeo, mas para criança pequena precisa da atenção, precisa do professor em cima, ele não consegue ter a mesma concentração pelo vídeo. Criança precisa de fiscalização, né, gente? Criança precisa de alguém do lado, olhando e falando, faça. E os pais que trabalham, a Camila já destacou isso, a gente não consegue, eu e minha esposa trabalhamos, a gente não consegue acompanhar isso. A volta deles para a escola já mostra uma mudança. Agora, claro, a gente está falando aqui de uma situação de escola particular, toda estruturada para isso, etc. e tal. Não são todas as escolas da rede pública que já estão prontas para isso. Mas eu entendo que agora, na virada para 2022, não tem mais volta. As escolas vão voltar e não vai ter jeito. Por isso que a gente tem que acelerar mais do que nunca a dose de reforço e concluir a vacinação o quanto antes. Porque não vai ter volta. Eu ouvi um educador falando que 1 ano de pandemia parado, né, na educação significam 10 anos. 10 anos. Uma década para recuperar isso, do ponto de vista pedagógico. É complicado. Agora, Camila, ontem eu assisti do estúdio da Jovem Pan, que é em Santos, no Corporate, a chegada e a manobra do primeiro navio de cruzeiros dessa temporada, às 7 da manhã. Ele chegou ontem e ele vai partir amanhã para o cruzeiro. É o MSC Preciosa, que está aí na foto na TV, está nessa imagem na TV. Essa notícia, ela tem um lado muito positivo, porque a gente não teve temporada de cruzeiros, que é importante para o Porto de Santos, para a nossa região no ano passado, e começa a ter esse ano. É uma atividade econômica importante e vai indicando assim que a vida vai voltando ao normal. Mas, ao mesmo tempo, também é preocupante, porque durante esse 1 ano e meio, principalmente, quase 2 anos de pandemia, foram muitas as notícias de quarentena em navio e até de mortes, não é, Camila? Paulo, é ótimo pelo lado econômico, né? Vamos voltar a ter essa injeção de dinheiro que esses turistas trazem, principalmente aqui para Santos, aqui para a Baixada,
Então, tem um lado econômico fundamental e que estamos precisando. E, ao mesmo tempo, tem esse medo, porque num navio em alto mar, onde estão todos no mesmo local, não tem saída, não dá para você fugir do navio. Um caso pode contaminar um monte de gente. E aí vem de novo o que a gente já viveu há 2 anos atrás, que eram os navios onde gente confinada em cabine, então você fica confinado a 10, 15 metros quadrados, você doente e já contaminando alguém que esteja com você. Então, eu acho que a questão do navio, ao mesmo tempo que é muito bom economicamente, é extremamente preocupante. Porque se você tiver um caso, vamos dizer que o navio inteiro dançou. Então, assim, mais uma vez, eu entendo a parte econômica, que fique claro para todos, mas eu acho preocupante também, porque você está fazendo um acúmulo de pessoas, justamente o que o distanciamento social, que na minha opinião, deveria continuar, não faz, né? Então, não tem muito o que você fazer dentro do navio, porque você usa a mesma cadeira de sol que muita gente usa, o suor do corpo. Você vai a restaurantes, tem a fala, né, que está comprovado, da saliva. Então, tem muitas situações em que existem as excreções, eu acho que é isso, corporais, aonde você transmite o Covid. Suor, saliva, enfim, um monte de coisa. E, de repente, você tem um caso no navio, esse navio para em vários locais, né, quando é um navio de turismo, essas coisas, e de repente você pode ter um caso, não sabe, leva esse caso de Santos para Ilhéus, de Ilhéus para Salvador. Então, assim, mais uma vez, economicamente, nós estamos super necessitados. Mas em relação à pandemia, eu fico com medo. São as secreções, né, Camila? Secreções. Agora, Marcelo, alguma coisa a acrescentar ao comentário da Camila? Não, eu entendo que a volta dos cruzeiros, Paulo, ela segue a retomada, né? A famosa retomada. Que a gente não precise, né, de novo fazer quarentena em navios. Eu acho que a capacidade ainda é reduzida, eles não estão fazendo lotação completa, eles vão seguir as normas de higiene ainda, distanciamento é difícil, né, um navio, mas vão tentar diminuir o contingente. Mas também não dá mais para segurar, eles não têm mais o que fazer. Tem 5 navios previstos aí, a MSC vai mandar além desse mais 3 ainda, e a Costa parece que 2 agora nessa temporada. Eu acho que no primeiro a gente já vai ter uma boa ideia de como as questões vão andar. A gente pode pensar, mas é um navio de cruzeiros, mas agora as viagens aéreas também foram liberadas. Eu mesmo devo viajar no dia 29 de dezembro. E há uma série de questões que a gente tem que atender com a família, entendeu? Além da apresentação vacinal toda, as crianças têm que fazer junto com os adultos o teste até 3 dias antes, o teste de PCR, isso é verificado antes da saída no aeroporto local. Então, tudo isso, seja no navio, seja no aeroporto, vai ser o futuro, pelo menos no futuro próximo, de curto prazo. Então, vamos ver para onde anda, vamos ver para onde a coisa caminha aí. Torcer para que não haja nenhum caso de contaminação em navio, que ninguém tenha de ficar de quarentena, que dê tudo certo. Depois do intervalo, uma história muito horrorosa em Cubatão e uma história muito bonita em Praia Grande. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta quinta-feira tem análises e comentários do Marcelo Marçaioli e da Camila Morim, do time de comentaristas aqui do jornal Opinião 2.0. Os dois são advogados. Camila, nós temos 2 histórias, uma muito bonita e outra muito feia, horrorosa. A horrorosa é em Cubatão. Um jovem foi preso porque chegou na delegacia de polícia por uma denúncia de uma vizinha dele, ele colocando cocaína na narina de um cachorro. A polícia foi até a casa dele, até a casa da mãe dele,
encontrou outros animais em condições de maus tratos e ele foi preso em flagrante. A história bonita aconteceu em Praia Grande. Aí você tem imagens que chegaram à polícia do rapaz colocando cocaína na narina do cachorro. Em Praia Grande, uma dona de restaurante, ela ficou emocionada e agradeceu a uma criança, a um menino chamado Cauã, de 7 anos, porque ele pediu comida no restaurante, ela deu a comida, ele queria carne, queria Coca-Cola, ela deu. Ele falou que ia deixar um pouco para levar para o irmão. Ela falou, não, eu faço um marmitex, eu peço um marmitex para você levar para o seu irmão. E ela, num depoimento em rede social, ela agradeceu a oportunidade que a criança deu a ela de fazer o bem, Camila. Paulo, em relação ao rapaz que colocou cocaína para o cachorro restaurante, o nome da dona do restaurante, que eu não citei, é Isadora Santos. Primeiro, em relação aos maus tratos animais, né, é um absurdo. Eu tenho cachorro, qualquer animal vira um membro da família, né? A gente até trata demais como um quase humano. Então, que esse rapaz seja preso, responda por isso. Maus tratos a animais é crime. Não, assim, eu não sei nem o que falar em relação a isso de tão absurdo que é o caso. Então, o meu desejo é que esse rapaz responda, seja condenado e aprenda uma lição. E que ele sirva de exemplo para que todos vejam que maltratar animais não fica na impunidade. Infelizmente, a gente bate nessa tecla já faz um tempo também. Em relação a Isadora, né, Paulo? Assim, é gratificante mesmo quando você pode ajudar alguém, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Eu compartilho do sentimento dela, porque ainda mais com crianças, né, a gente vê aquela inocência da criança que ela não quer nada além de um prato de comida. E muitas vezes esse alimento, né, que é dado a ela pode ser que seja o único de uma semana, pode ser que seja o único de um período. Então, assim, que outros restaurantes sigam o exemplo dela e façam a mesma coisa. Porque, felizmente, né, nós trabalhamos, não perdemos emprego nessa pandemia, temos condições de colocar o alimento na nossa mesa. E eu acho que é uma obrigação social nossa, né? Uma obrigação do ser humano ajudar ao próximo. Porque se nós somos um pouco mais privilegiados, é por conta de uma questão histórica, por uma questão cultural. Infelizmente, o Brasil é um país de desigualdades. E essas desigualdades estão cada vez mais extremas. Tá? Quem tem dinheiro está cada vez tendo mais dinheiro e quem não tem dinheiro cada vez está tendo menos. Então, assim, que o exemplo dela sirva para todos os restaurantes, para todos os donos de empreendimentos, sejam eles grandes ou pequenos. Doar, fazer o bem nunca faz mal, muito pelo contrário. Marcelo? Olha, Paulo, a questão do mau exemplo do animal, a pessoa não deve ser muito boa da cabeça, né? Não é possível, ou ela é muito ruim, muito cruel. E a crueldade contra animais é crime. Então, nem se fala. Dar cocaína para um animal é realmente ter muito prazer na crueldade. Então, punição máxima para esse rapaz aí. Não só por dar a cocaína para o animal, mas por portar a cocaína também, né? São 2 crimes aí. O crime humano e o crime animal, entre aspas, né? Quanto ao bom exemplo, isso a gente devia divulgar amplamente, como estamos fazendo aqui. A imprensa devia mostrar, todos os dias a imprensa deveria mostrar pelo menos um caso de bondade, um caso de generosidade, de fraternidade. Por tudo isso que eu falei, se materializa no que a dona do restaurante fez. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer. Mas, cara, você vê uma criança de 7 anos, eu tenho uma quase na mesma idade em casa, pedindo, posso comer um pouco de carne, porque eu não como faz tempo? É um negócio de cortar o coração, né? Porque a criança não só precisa comer isso, porque é um alimento necessário para o desenvolvimento dela, como ela quer isso. Ninguém merece sentir fome, né, gente? Ninguém merece passar necessidade. É um país de tanta disparidade social, de tanta disparidade econômica.
tanta discrepância, né, na nossa comunidade, quando a gente vê um exemplo esse tipo de exemplo inspira. E hoje a gente precisa muito de inspiração e de esperança no nosso país. História bonita aconteceu uma em Santos também. Um casal com filhos teve a casa destruída por um incêndio no bairro do Imbaré em junho e a casa foi reconstruída com a ajuda de internautas por campanha nas redes sociais. Estão aí as imagens da casa destruída e da casa reconstruída. Um casal em que o marido tem 40 anos, a mulher é uma fisioterapeuta de 31 anos. E por falar em comida, é hora de almoço. A festa da tainha começa em Bertioga nessa sexta-feira. Não sei se tem imagem, mas se tiver, olha aí, é de dar água na boca. Essa tainha com os acompanhamentos, R$120. O vinho não está incluído no preço, né? A tainha com os acompanhamentos serve 3 pessoas. Sexta-noite, a partir de 7h30, na tenda dos eventos, no Tupiniquins, em Bertioga. Aí sábado na hora do almoço e à noite, e no domingo só na hora do almoço, até o primeiro final de semana de dezembro, Marcelo. Olha aí a oportunidade. Poxa, uma tainha, hein? Quando não é uma tainha recheada, uma tainha na brasa, vai bem. Mais do que a tainha, a farofinha que vai com a tainha, com o bom brasileiro, não tem preço, hein? A farofinha, o vinagrete ali do lado, são as coisas que não tem preço. Lá no fundo, uma garrafinha de vinho, né? Vinho faz bem pro coração, não falam isso? Uma tacinha só, claro. Mas, olha, recomendo, Paulo, recomendo. Eu gosto de uma tainha. Aqui uma notícia horrorosa, Camila, que vai faltar garrafa para envasar o vinho produzido no Brasil esse ano. Mas aquele ali já está envasado, né, o da imagem. Pois é, Paulo, uma coisa que faz bem à saúde, como disse o Marcelo, que a gente deveria, que meu médico não escute eu falando isso, tomar sempre um pouquinho. Mas, assim, infelizmente, a gente já teve falta de muita coisa nessa pandemia, né? Agora, garrafa de vinho, tivemos falta de container. Uma outra coisa que também a gente vê que está ficando em desuso, justamente pela falta do produto e pelo mal que ele faz à natureza, é a rolha de cortiça. Então, assim, nós estamos... É um momento, né, Paulo, que a gente não sabe se corre, se fica, se faz. Tá ficando difícil. Agora, mexerem no vinho, quero ver o que o André Ursini, comentarista aqui, também tem para falar. Olha, uma mineira que quebrou nessa semana o guichê da Gol, ela achou que foi alvo de descaso por conta da companhia. Ontem ela falou que surtou quando ela fez essa quebra aí, Camila. Paulo, eu acredito no surto dela, sim. A história é um pouco mais profunda do que essas manchetes que a mídia anda divulgando e que alguns jornais televisivos também. Foi uma espera de 7 horas. Ela estava com um bebê que, se eu não me engano, de 5 meses. Ninguém que vai fazer uma viagem de 1 a 2 horas tem suprimento suficiente para uma criança, né, para um bebê, por 7 horas. Então, mãe é um ser que é um leão. Então, ela ia proteger a cria dela de qualquer momento. A criança estava sem fralda, estava sem comida, sem suporte. Eles ficaram não sei quantas horas esperando dentro do avião na pista para saber o que ia acontecer. Teve essa tentativa de pousar em Confins, que eles não conseguiram e tiveram que retornar para São Paulo. E, como a gente falou algumas vezes, né, estamos todos à beira de um ataque de nervos. E se mexem com o seu filho, você vai ter um surto. Foi desproporcional o que aconteceu com ela, ela assumiu que foi um surto, mas você, analisando pelo lado mãe, imagina seu filhinho 7 horas passando fome, sem fralda, sem estrutura para você cuidar daquele bebê. Não estou justificando a destruição que eles fizeram no guichê da companhia aérea Gol, mas eu entendo o desespero dessa mãe. Só depois de 7 horas você ser alocada num hotel para ter a vida normal, mas você estava com seu filho passando fome. Você estava com seu filho com necessidades específicas. E desculpa, eu não conheço uma mãe que se programe por uma coisa de 2 horas ter reserva para que isso dure 7.
Marcelo, nós estamos, como disse a Camila, muitos de nós realmente à beira de um ataque de nervos depois de 1 ano e meio de confinamento, de medo, de perdas, não é? Perdas financeiras, perdas econômicas, perda de renda, perda de mobilidade, perda de entes queridos, não é? Paulo, eu assisti o vídeo, vi o desabafo da mãe. Eu já fui vítima de descaso de companhia aérea em aeroporto também. A mãe ainda gritou que gastou 50 mil reais para poder ser mãe, deve ter feito um tratamento caro. Isso também não vinha ao caso, não sei porque ela gritou isso para todo mundo, que ela tentava ser mãe aos 16 anos. São coisas que a mídia não pode ter inventado, né? Então ela gritou essas coisas todas. Agora, eu já passei por isso. Eu acho o seguinte: as companhias aéreas, algumas tratam bem o consumidor, outras não. Isso é um fato no Brasil é um pouco mais acentuado. Eu entendo, se eu sou esse casal, eu não te esperaria 7 horas para fazer um voo doméstico nunca. Eu já tinha carregado, ido para um hotel e depois entrava com processo para cobrar a conta. E aí não dá nem para falar assim, olha, como é que você sabe que eles tinham condição de ir a um hotel? Bom, a partir do momento que ela gastou 50 mil reais para ter o filho, ela tem condição de gastar 300 reais para passar uma noite num hotel. Então, assim, o descaso da companhia aérea é uma coisa. Fazer justiça com as próprias mãos é outra perigosa. Porque uma criança é algo muito irritante chorando. Eu tenho 2 filhos, eu sei disso. Meu filho uma vez teve uma crise de choro dentro de um avião. Eu aprendi a nunca mais olhar torto para alguém com filho dentro de um avião, no restaurante, depois desse dia. Eu aprendi isso. E é uma coisa que só pai e mãe que passam sabem o quanto é irritante isso. Se você está com privação de sono é pior ainda. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque fazer justiça com as próprias mãos foi só uma quebra de um balcão. Agora, vocês já imaginam na vibe do presidente da República, que está propondo todo mundo ficar armado? Já imaginam que poderia ser isso? Entendeu? Poderia ser muito pior. Eu acho que os 2 lados aí erraram. Ela errou porque exagerou, passou da linha. Por mais revoltado que você seja, sai de perto. Vai fazer um BO. Chama, e tem delegacia no aeroporto para isso. Entendeu? Vai fazer um BO, esquece, não tenta agredir ninguém, mesmo se você estiver revoltadíssimo. Tava com o marido, por que o marido não fala assim, sai de perto que eu vou quebrar sozinho, que eu vou resolver sozinho? Alguém tem que ter a cabeça fria nessa hora, né? E da companhia aérea que seja punida exemplarmente, que isso vá para juízo, mas não é punida exemplarmente. A Camila é advogada, ela sabe disso. Se entrar com uma ação pedindo danos morais, vai chegar no máximo uma indenização de 3 a 5 mil reais, que para a companhia aérea não representa nada. Então, por isso que a gente vê que isto não acaba. Este é um inferno que na vida do brasileiro não acaba. Esse descaso, que não é só das companhias aéreas. Desculpe o desabafo mais longo, mas o empresariado em geral não trata o seu consumidor com o devido respeito no Brasil. Isso é um fato. Depois do intervalo, a pesquisa XP e PESP, que confirma a liderança nesse momento da corrida eleitoral do ex-presidente Lula, o leilão da 5G no Brasil e a aprovação na Câmara da PEC dos precatórios, que mexe no teto de gastos e que dá um calote aí nos precatórios para viabilizar alguma coisa que é muito boa, que é muito necessária, que é o Auxílio Brasil de R$ 400 no ano que vem. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, a Camila Morim, advogada, o Marcelo Marçal, advogado, estão comentando as notícias com você. Eles são do time de analistas daqui da Cultura Litoral do Opinião 2.0. Marcelo, neste momento está acontecendo um leilão de concessão de faixas de internet móvel no Brasil e o 5G, algumas bandas são de 5G, eles prometem a entrada de novas operadoras no mercado de celulares, são operadoras que evidentemente vão ter que roubar clientes das já existentes.
mas abre espaço para uma internet muito mais rápida, muito mais estável e para uma evolução tecnológica, a internet das coisas, não é? A internet das coisas, ela tem a sigla IoT, né? IoT, Internet of Things, que a tradução é essa. A internet das coisas, na verdade, é como você vai automatizar absolutamente tudo, né? Desde uma casa automatizada, hoje existe algumas coisas em automação no Brasil andando, mas nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, existem casas inteiras. Você vai ter a vigilância total, você vai ter a medicina muito mais avançada, a agricultura. E por que disso? Porque o 5G permite uma velocidade até 100 vezes maior e uma latência quase ridícula. Qual é a latência? A latência é aquela intermitência, aquelas pequenas falhas, aquele delay. Aquela pequena demora, ela praticamente some. Então você pode fazer uma cirurgia de robótica num hospital de maneira muito mais segura. Então o 5G é maravilhoso para a população do país. Eu acho que nos celulares talvez leve ainda um pouco mais de tempo, não vai chegar ainda em julho do ano que vem, talvez uns 2, 3 anos aí. Mas é muito bem-vindo o 5G, muito bem-vindo, e a projeção é que ele movimente até 70 bilhões de reais por ano até 2030. Então, em todos os aspectos econômico, tecnológico, enfim, ele vai ser bom para o Brasil, que demorou 3 anos para fazer o edital, porque o governo Trump segurou, junto ao governo Bolsonaro, a entrada de empresas da China nessa concorrência. Então, agora que o governo Trump não existe mais, não tem mais sentido essa restrição e que comecem os jogos. Que comecem os jogos. A internet 5G, ela, na verdade, ela vai ser implementada a partir do segundo semestre do ano que vem, porque agora as operadoras vão ter que buscar as torres, vão ter que fazer os investimentos, as que ganharem o leilão, não é, Camila? Paulo, é uma coisa que não é para amanhã, mas que, como o Marcelo falou, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo, vai mudar muito a nossa vida. A gente vê o que acontece, Marcelo citou Estados Unidos e Canadá, eu acrescento também na Europa, que é diferente, né? Tudo mais rápido. Essa questão de você ter a casa, toda a automoção, a medicina, e envolve muita coisa. Então, é extremamente bem-vindo. Foi enrolado por um grande período, sendo que se tivesse sido feito no timing necessário, provavelmente hoje a gente já teria isso. Então, assim, que venha e que seja um grande sucesso. Em relação à concorrência, que vão ter que buscar entrar no mercado telefônico brasileiro, de internet brasileiro, novos concorrentes, eu sou muito a favor da concorrência, porque eu acho que a concorrência tende a te dar um serviço melhor, justamente porque querem te cativar, e muitas vezes com um preço mais acessível. Hoje em dia, a nossa telefonia celular é uma coisa cara, não é barato. Você tem a conta fixa, que às vezes passa de R$200, se você é uma pessoa que viaja muito, R$300, R$400, é uma coisa cara, comparado com os preços que a gente tem fora do Brasil. Então, a concorrência é bem-vinda, o 5G é necessário e que ocorra tudo o mais rápido possível, né? Comecem os investimentos que devem ser feitos para que a gente tenha o 5G e novas operadoras o mais rápido possível. Marcelo, uma pesquisa XP e PESP divulgada ontem mostra liderança do ex-presidente Lula na corrida eleitoral, segundo lugar para o presidente Jair Bolsonaro, e mostra principalmente o Lula. A pesquisa é muito importante, a pesquisa é científica, a pesquisa ela mostra o que acontece no momento. Lógico que até daqui a um ano, na eleição, o cenário pode ser completamente diferente, até com outros personagens em cena. Mas hoje mostra o ex-presidente Lula ganhando de todos os adversários no segundo turno e o atual presidente Bolsonaro perdendo de todos os adversários no segundo turno. Sem surpresa alguma. Sem surpresa alguma, infelizmente me sinto fracassado como brasileiro de ver a volta de um político corrupto, ex-presidiário, ainda que se diga que o processo legal o levou a ter uma nova chance de debater tudo. Para mim, as provas são contundentes
e se houver tempo hábil, sem que a prescrição engula essa condenação, eu ainda acho que veremos o Lula condenado. Mas é um fracasso para a sociedade brasileira a volta de um comandante de um esquema desse. Mas ele tem como cabo eleitoral maior Jair Bolsonaro, que é um presidente que hoje, cada dia que passa, fala uma besteira diferente, faz uma bobagem diferente e é vazio. É um político vazio hoje, para mim, mais do que tudo, mais do que as questões mambembes, tragicômicas, as besteiras que são faladas, a falta de boas políticas, uma política econômica atabalhoada que agora tenta achar uma brecha para furar o teto de gastos, por pior que seja esta frase. Então, eu não vejo com surpresa isso. O que eu vejo é com tristeza que a gente não consiga uma terceira via, um outro candidato para surgir no meio dos dois e, de repente, levantar. O Sérgio Moro agora surge, é uma esperança. Eu, sinceramente, acho o Sérgio Moro uma boa opção. Ele foi queimado na época que ele saiu de ministro da Justiça, mas ele foi queimado amando, Paulo. Ele foi queimado numa campanha orquestrada para denegri-lo, para que ele não fosse candidato. E agora ele está voltando. Você pode perceber que quando ele informou lá atrás que não pretendia mais ser candidato, pararam todas as difamações, pararam todos os xingamentos, os memes denegrindo ele, etc. e tal. E agora ele volta repensando isso. Eu acho que a gente teve uma boa surpresa hoje. Eu não gosto muito do viés político e da ideologia, mas confesso que se esse político fizer o que ele afirma hoje, o Ciro Gomes, ele afirmou isso agora de manhã. Tão decepcionado ele ficou com a votação da PEC dos precatórios, que ele fala que ele não vê outra saída senão suspender a pré-candidatura dele pelo PDT, de tanta decepção que ele teve com a bancada, da bancada ter 18 deputados de 24 votando pró-PEC dos precatórios. E ele afirma: tenho como arma a minha pré-candidatura. Se na segunda votação seguirem, sou capaz de retirar a minha candidatura. Então, achei uma postura muito firme, muito reta e muito coerente com o que ele prega, ainda que eu não goste da ideologia política dele. Mas ele foi muito coerente. Ele literalmente faz o PDT de refém. Vocês vão votar com a PEC? Vocês vão votar, como ele fala, com a farsa bolsonarista? Então não contem comigo para presidente. Como a gente disse, até o ano que vem na eleição, o cenário pode ser completamente diferente. Tem essa iniciativa do Sérgio Moro de se filiar ao partido Podemos, vai ser anunciada a filiação dia 10 de novembro, e se tornar um pré-candidato. Tem esse impasse aí com o Ciro Gomes, não é um impasse, fica com o passe liberado, né? Será que, de repente, outro partido quer o passe do Ciro Gomes para disputar a eleição presidencial? Tem as prévias do PSDB, entre o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Sul, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então, tem fatos novos aí nesse caldeirão, não é, Camila? Paulo, primeiro eu quero deixar claro que o que o Marcelo falou foi perfeito. Eu também me sinto frustrada, decepcionada, porque eu nunca imaginei que nós chegaríamos a essa situação que nós estamos, né? Ou, não sei se é o sujo e o mal lavado, eu sei que para mim é muito decepcionante, é uma coisa frustrante mesmo vermos Lula e Bolsonaro disputando o segundo turno e Lula vencendo. Um ex-presidiário que, se tudo correr bem, não encaixar na prescrição, provavelmente é preso novamente. Então, assim, tendo uma terceira via, que é o que a gente vem sempre falando, Moro, eu votaria no Moro, a ideologia política e a condução ética que ele sempre teve como juiz, depois como ministro, é uma coisa que eu gosto e que eu me identifico. Em relação ao Ciro Gomes, eu fico meio em dúvida, porque eu sempre acho que ele pode estar fazendo um golpe de marketing. Então, falar isso agora conquista muita gente, a gente fica feliz com a colocação dele, admira, e depois vem sei lá, a gente elege um presidente como Ciro Gomes, e depois vem um golpe, assim como aconteceu com o Bolsonaro. A gente acreditou
na boa intuição dele, intuição não, no bom desejo dele para o país, e chegamos lá, hoje estamos tudo desesperados. Então, não concordo com o Ciro Gomes politicamente. Se de fato essa colocação dele de que retira a candidatura se não votarem da maneira correta, eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu vejo isso como verdadeiro. Agora, veja, a PEC dos precatórios, ela tem um aspecto muito positivo, que é viabilizar o Auxílio Brasil, muito necessário nesse momento de empobrecimento do país, de fome que a gente tem visto no país. A gente tem até um vídeo que a gente não chegou a colocar hoje, dramático, de um homem pedindo comida em Brasília, falando que é fome, como a gente contou a história também do menino em Praia Grande. O país está empobrecido e 17 milhões de famílias receberem o auxílio emergencial de R$400 pode ser muito importante, vai ser muito importante para a recuperação do país. O problema é de onde vem esse recurso. O ideal é que ele viesse de cortes em setores em que o governo poderia cortar, né? Em privilégios, em despesas desnecessárias, em emendas superfaturadas de deputados e senadores. E não, ele vem com um artifício para driblar o teto de gastos, mudar casuisticamente, né, o critério de correção, o IPCA, de julho do ano passado até junho desse ano, que é o lógico, né, a inflação desses 12 meses, porque o orçamento é feito em agosto e setembro, para janeiro a dezembro desse ano, porque a inflação foi muito maior, então a correção desse valor é maior e abre 45 bilhões de reais, 47 bilhões de reais aí. E o outro, calote nos precatórios, né, também que traz insegurança para o mercado e que abre mais 45 bilhões de reais. Na verdade, tem um aspecto positivo, muito positivo, né, Marcelo? Muito rapidamente, que a gente está no final do nosso tempo. Mas tem um aspecto muito negativo também, não é? Paulo, eu concordo com você até uma vírgula. Eu concordo com você até a parte de que é importantíssimo o programa Auxílio Brasil. Agora, eu não posso concordar que isso seja feito às custas da PEC dos precatórios, de um calote nos precatórios. Eu acho que isso tinha que ser feito com outras fontes, inclusive o enxugamento da máquina pública, o fim das emendas surpresas e as emendas secretas para parlamentares. Aí eu concordaria. O Auxílio Brasil hoje ele é intocável, ele precisa existir porque a distribuição de renda é necessária. O país não sobrevive sem isso. A economia não vai voltar a andar sem isso. Então, isso é um ponto pacífico. Agora, eu não concordo que a PEC dos precatórios seja o melhor caminho para isso. É o caminho mais fácil, é o atalho, e o governo está colocando de novo a mão no dinheiro do particular. Agora, Camila, também tem um outro aspecto a ser levado em conta. O Auxílio Brasil de R$400 para 17 milhões de famílias pode ser um instrumento eleitoral precioso e decisivo para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Paulo, eu tenho certeza que o Auxílio Brasil para 17 milhões de família é uma manobra eleitoral, sim, do presidente Bolsonaro. Só que o que não dá eu vou estourar o teto, então eu mudo a regra. Então, assim, no meu entendimento, na minha cabeça é isso. Eu preciso do dinheiro, não vou mexer no bem bom dos políticos, mas eu vou arrumar de outra forma, eu dou um calote em todo mundo e tá aí. O meu Auxílio Brasil é garantido, a minha benfeitoria para muitos eleitores, para 17 milhões de famílias, tá aí. Então, assim, como o Marcelo disse, se fosse para o bem, se essa manobra toda fosse para o bem, ok. Mas eu acho que é uma manobra política. Sim, é necessário o Auxílio Brasil para milhões de famílias, mas não é assim que se faz, né? Eu vou mexer na casa, vou ver, nem que eu diminua, como você falou, Paulo, auxílios e mais auxílios que os políticos têm. A intenção é eleitoral. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira. Agradecemos a Camila Morim e ao Marcelo Marçaioli a participação como comentaristas. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte,
e agradecemos a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você, que você merece.